Se você é dono de oficina mecânica e fatura entre 30 e 50 mil reais e tem aquela sensação de que trabalhou um monte, atendeu um monte de carro e não sobrou nada no final do mês, eu tenho um convite para te fazer. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o que oficinas mecânicas que faturam 100, 200, 500 mil reais fazem de diferente. E uma coisa eu já posso te adiantar, não é trabalhar um monte, não é contratar um monte de técnicos reparadores e não é nada milagroso. E provavelmente você nunca ouviu falar. Meu nome é Lucas, eu sou cofundador da Lux Auto e nós já estamos há mais de 5 anos atendendo oficinas mecânicas em mais de 20 estados. E vamos começar com números. Segundo uma pesquisa do Sebrae, realizada no setor automotivo, as oficinas mecânicas de pequeno e médio porte faturam entre 20 e 100 mil reais. E na maioria das vezes, na maioria esmagadora, não chegam nem perto de 50 mil reais. E aí que vem o pulo do gato. Não é porque a mão de obra está cara, porque não tem cliente ou porque o mercado está ruim. É porque a oficina não tem gestão. Eu não estou falando de gestão de planilha bonitinha, eu estou falando de 3 coisas específicas. Primeiro, você não sabe quanto realmente cada serviço custa. Segundo, você perde clientes sem perceber. Terceiro, você é escravo do seu próprio negócio. Para começar esse bloco, eu vou te fazer uma pergunta honesta aqui entre eu e você. Se eu te levasse um Corolla para fazer uma revisão aí, quanto custaria o valor dessa revisão? Eu sei que você vai me passar um valor, certo? Mas você sabe realmente quanto que é o lucro desse serviço? A maioria dos donos não sabe. E o pior, eles acham que sabem. E eu já vi donos de oficinas mecânicas que achavam que estavam faturando 40%, 50% em cima, quando na realidade era 8%, 10%. Pessoal, é muito pouco, isso não paga as contas no final do mês. E alguns serviços estavam saindo no prejuízo por falta de uma precificação correta. E como isso acontece? A mão de obra é a maior dificuldade. Normalmente você pega o salário do mecânico e divide por 220 horas. Errado! Porque você tem que considerar INSS, FGTS, você tem que considerar 13º, você tem que considerar o custo de material de insumo, você deve considerar um monte de fatores para daí sim você calcular a mão de obra corretamente. E sem considerar que o mecânico ele não é produtivo às 220 horas do mês. Em média, ele é produtivo entre 140 e 150 horas. Então aquele custo de hora que você tinha colocado que era R$30, ele ficou 55. Agora multiplica todos os serviços do mês. Você está deixando dinheiro na mesa. Erro 2, perder clientes sem perceber. Você sabia que trazer um cliente novo custa 5 a 7 vezes mais caro do que reter um cliente antigo? Todo dono de oficina mecânica sabe disso na teoria, porém ninguém faz nada na prática. E uma pergunta, você sabe dizer quantos clientes voltaram esse mês fazer serviço que já tinham realizado algum serviço nos últimos 6 a 9 meses? E se a resposta for não sei, você já tem um vazamento invisível no teu faturamento. Exemplo prático, se você tem 300 clientes ativos na tua base, você perde 10% ao ano. Nós estamos falando aqui do total de 30 clientes ao ano que você perdeu. E cada cliente gasta uma média de R$ 1.500 por ano, nós estamos falando aqui de R$ 45 mil de perca, quando a gente multiplica 30 vezes 1.500. Então, ou seja, R$ 45 mil de faturamento sumiu do teu ano. E você nem percebeu isso. Por quê? Porque entrou um novo cliente por cima, acabou no dia a dia, no mês, na correria, passando por cima. E aí você acha que está crescendo quando na verdade você está correndo parado. Como que a gente resolve isso? Revisão preventiva, colocar lembretes 3 meses antes, uma semana antes mandar um aviso dizendo você tem um agendamento, já fazer pré-agendamentos na tua agenda lá da oficina mecânica, você tem uma solução que te ajuda a organizar o agendamento. Isso é muito importante, pessoal. E uma coisa eu posso te dizer, quando você faz uma boa gestão da sua base de cliente, você consegue subir de 15% para 45% e acaba triplicando a tua retenção de clientes. Erro 3, escravo do próprio negócio. Se você sair por 3 dias da sua oficina mecânica, ela para? Se a resposta for sim, tem uma coisa para te dizer, você não montou uma empresa, você montou um emprego. E uma coisa posso te afirmar, emprego não escala. E a raiz do problema, pessoal, é que tudo está na tua cabeça. Seja a conta que você tem para pagar, um orçamento que você tem para fechar, uma peça que ainda não chegou, que está para chegar. Então, ou seja, você não tem nada documentado. E se você adoecer, o teu negócio para junto contigo. E como que a gente resolve isso? Através de processos. E processos na prática significam 3 coisas. Primeiro, ordem de serviço padronizada, checklist de entrada com foto, assinatura do cliente e quem realizou cada serviço, tudo em um só lugar. Segundo, agenda integrada, todo mundo vê, todo mundo sabe quem está agendado. Terceiro,
Comunicação automatizada com o cliente, através de uma ferramenta de WhatsApp que dispara mensagem, que dispara qual etapa está cada serviço e os lembretes para ele não esquecer da revisão. E aí você sai do operacional e vai para o que realmente aumenta o faturamento, pensar no crescimento. E agora eu vou te contar o que os 10% fazem de diferente. Mas antes, se você está gostando, não esquece de se inscrever no canal. Uma coisa eu posso te dizer, não é mágica e não é sorte. Eles têm processo escrito e todo mundo sabe o que fazer sem perguntar. Eles precificam com base em custo real e não achismo. Eles não perdem o cliente porque eles têm sistema que envia lembretes automaticamente para eles. Eles conseguem sair da oficina e o negócio continua. E acima de tudo, eles usam ferramenta de gestão. E ninguém, pessoal, mas ninguém vai conseguir ultrapassar os 100 mil de faturamento na oficina mecânica utilizando Excel, estando com todas as informações na sua cabeça. E é exatamente, pessoal, por isso que a gente criou o LuxAuto, uma ferramenta que te ajuda na parte de agendamento, na parte de checklist de entrada, saída, ordens de serviço, orçamento, consulta de placas por API, você não precisa ficar correndo atrás do documento, como também nós temos integração com o WhatsApp, que consegue enviar lembretes de forma automatizada. Então, pessoal, esse é o objetivo da ferramenta, é te ajudar no dia a dia, para fazer com que a sua operação seja cada vez mais eficiente. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, antes de você entrar em contato conosco, mostre esse vídeo para o teu sócio, para a pessoa que faz a gestão da sua oficina mecânica ou para o teu contador. Porque primeiro você precisa identificar as dores do teu negócio, para você depois contratar uma ferramenta para resolver os teus problemas. Ferramenta sem consciência não resolve nada. E se depois disso você realmente quiser conhecer a LuxAuto, vou deixar o link aqui embaixo. Você pode agendar uma demonstração sem compromisso. Mas antes de você sair, quais desses 3 erros aqui mais você se identificou? Comenta aqui embaixo, que eu vou trazer mais conteúdos nesse segmento. Valeu, pessoal, até a próxima. Conto com a LuxAuto para te ajudar e sucesso no teu negócio.